Amados, boa noite. Foi uma alegria hoje, Rose, trazer para nós essa canção da dança da amizade. Por um instante eu fechei o olho e eu vi a gente dançando lá dentro da capela pequenininha. Aquele tanto de gente assim, né? Aquela capela bem pequena e a gente dançando a dança da amizade lá no princípio, lá no início. E como era bom, como era maravilhoso. Mas é um tempo que se passou, que se enfindou, é um ciclo que se fechou. E o Senhor, Ele começa um novo ciclo a cada dia que se fecha um ciclo, se inicia um novo ciclo. E nós não podemos ficar olhando para trás, para um ciclo que se fechou e questionar por que era tão bom no tempo de outrora e agora não está sendo. Porque o Senhor nos pede que nós façamos que seja bom o hoje. Hoje, nesse tempo, quem está aqui sou eu, sou você. Então, nós precisamos fazer desse tempo bom. Precisamos fazer o bom nesse tempo, para que daqui 10 anos outras pessoas cheguem aqui e falem como era bom aquele tempo. Era uma meia dúzia de pessoas, mas como era maravilhoso ver como eles se amavam, dançavam, davam tudo de si. Quando gritava Jesus, seu coração chegava a estremecer de alegria, porque não precisa de muita gente para contagiar o outro. Nós precisamos de apenas uma pessoa para nos contagiar e para que nós possamos contagiar o outro. Amém? Estamos aqui todos de casa, todos já me conhecem. Semana passada eu estava aqui com vocês, mas o Senhor, Ele preparou tudo, né, para essa noite. E eu vejo cada vez que o Senhor me chama aqui, Ele me chama dizendo assim: eis que eu estou provando a tua fidelidade. E graças a Deus, eis-me aqui, Senhor, e que assim permaneça. Amém? Amados, para essa noite o Senhor trouxe a nós um tema que é nosso, um tema que é para nós, grupo de oração, não só Nossa Senhora das Graças, mas grupo de oração. Eu não sei se vocês participaram de algum outro grupo de oração antes de vir para este grupo. Alguém aqui participou de um outro grupo de oração antes do grupo de oração Nossa Senhora das Graças? Amém, amém. Amém. Eu também. Eu vim de um grupo de oração chamado São Miguel Arcanjo. Nos reuníamos todas as segundas-feiras na Regis Pacheco. Fiquei lá durante 7 anos, mais ou menos, lá na Canção Nova, todas as segundas-feiras. E eu dizia, eu não saio desse grupo de oração por nada, esse grupo de oração é maravilhoso. Até um belo dia, uma pessoa que trabalhava comigo na época me falou assim: Mônica, eu fiquei sabendo que tem um grupo de oração naquela comunidade que eu te falei que tinha missa. E aí eu vim aqui. Aí me apaixonei. Perdi o juízo por esse grupo de oração. E já vai fazer 12 anos isso, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu continuo visitando lá o grupo de oração São Miguel Arcanjo, mas hoje bem menos do que antes, porque o Senhor me chamou aqui não só para estar na Assembleia, mas o Senhor me chamou para a missão no serviço. Então, como eu disse, eis-me aqui, Senhor, e já fazem quase 12 anos. Mas o tema dessa noite é grupo de oração, lugar de libertação. Enquanto nós estávamos orando, louvando e bendizendo ao Senhor, eu estava ali louvando ao Senhor, porque Ele me libertou da escravidão que eu vivia outrora. Outro dia, uma colega me perguntou assim: ué, Quinha, e você bebia? Falei: ô, minha irmã, antes do Senhor, se eu te contar a minha vida passada, mas graças a Deus eu conheci o Senhor. Graças a Deus o Senhor tirou o tampão dos meus olhos e me libertou da escravidão que eu vivia. Eu era escrava de tantas coisas, de moda, de corpo, de roupa, de bebida. Eu era escrava de muitas coisas, mas o Senhor me libertou. E eu louvo ao Senhor porque um dia Ele me libertou. Porque eu já participava, eu sempre fui uma pessoa de igreja. Mas sabe que é aquela coisa que você sai da missa e você vai para outros lugares que é melhor a gente nem comentar? Enfim, mas um dia, eu falo que eu sou apaixonada por grupo de oração, porque eu já
frequentava a igreja, era bom vir às missas, era maravilhoso, como é ainda. Mas o meu encontro pessoal com o Senhor, eu consegui fazer dentro de um grupo de oração. O Senhor usou de um grupo de oração para fazer esse encontro pessoal comigo. E aí minha irmã, tem uma irmã que ela fala bem assim: ah, Mônica, eu não chego nem aos seus pés. Aí eu falei: por que você fala isso? Porque eu participo de um grupo de oração, eu vejo tanto Deus em você, e ela é catequista, tem outras missões dentro da igreja, mas não um grupo de oração, e eu vejo tanto Deus nela, e eu vejo que o Senhor usou da catequese para fazer o encontro pessoal com ela. Então, assim, existem pessoas que fazem o encontro pessoal com o Senhor com o texto dos homens, com a catequese, que fazem o encontro pessoal com o Senhor na Legião de Maria, na pastoral familiar. Tem um colega de trabalho que partilhou comigo, que fez um encontro pessoal com o Senhor no SCC, que eu também faço parte, mas eu, particularmente falando, eu fiz um encontro pessoal com o Senhor dentro de um grupo de oração. E aí eu me apaixonei por um grupo de oração. Eu creio que se eu mudar de Vitória da Conquista, se eu mudar de bairro, uma das primeiras coisas que eu vou procurar saber se existe lá é um grupo de oração. Quando você vem aqui, você volta do mesmo jeito que você chegou? Quantas e quantas vezes eu estou estourando de dor de cabeça, e Ivan fala: hoje você não vai não. Eu falei: meu bem, eu vou, porque eu tenho certeza que eu vou voltar diferente. E eu venho aqui, sapateio, pulo, brinco, louvo ao Senhor, que quando eu volto eu nem lembro mais que eu estava com dor de cabeça, porque o Senhor nos liberta das nossas prisões, das nossas enfermidades, porque foi para isso que Ele nos libertou. Não é assim que nós cantamos lá no tempo da Quaresma? Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, não para sermos escravos. Éramos escravos outrora, mas a partir do momento que Ele nos liberta, que nós permitimos que Ele entre adentro em nosso coração, não cabe mais a nós a escravidão, a jaula, a vida passada. Amém? Para contextualizarmos esse tema, nós vamos lá para o livro do Êxodo. Êxodo 6 é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 6, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós vamos falar um pouquinho da libertação do povo de Israel. Creio que nós já conhecemos, o povo do Senhor, ele vivia escravo do faraó, tinha um trabalho escravo, comia migalhas, comia o que sobrava. Era um povo sofrido e que vivia sem saída, um povo que não via outro horizonte, porque tudo que eles conseguiam visualizar estava sobre o olhar e sobre o comando do faraó. Mas eles tinham uma promessa de salvação. Eles tinham uma promessa, não que foi feita diretamente a eles, mas uma promessa que foi feita aos pais deles. Uma promessa que foi feita a Abraão, uma promessa que foi feita ao nosso pai Abraão. E essa promessa se estende a nós. Então nós vamos ver um trechinho da libertação do povo de Israel. Amém? Javé respondeu a Moisés: Moisés foi o homem ao qual o Senhor escolheu para libertar o teu povo do faraó. E vamos ver o que o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu faço ao faraó, pois é por mão forte que ele os deixará partir. Por mão forte ele os expulsará da terra dele. Enquanto eu lia esse versículo, primeiramente, eu ficava imaginando que quando nós somos tomadas pela glória de Deus, nós podemos estar presos nas garras do inimigo, mas o inimigo não suporta a glória de Deus. Então, quando nós estamos cheios, repletos do Senhor, até o inimigo nos expulsa, ele nos solta e nos manda embora, porque ele não suporta a nossa presença. Então, se nós chegarmos em um lugar que está ali, vivendo uma prisão, uma escravidão do inimigo, quando nós chegarmos naquele lugar, o inimigo vai bater em retirada. Ele vai dizer: não tem lugar aqui para mim, chegou essa pessoa aqui neste lugar. Eu ouvi um testemunho semana passada de uma criança de mais ou menos 10 anos. E aí ela convidou uma mulher que vivia uma vida totalmente desregrada,
prostituição adentro. E ela, de manhã, um dia, ela chegou, passando pela rua, ela viu essa mulher. E essa mulher, ela estava lá desde a noite, né, bêbada e tal, e fazendo aquelas algazarras que a gente sabe que uma pessoa embriagada faz, que perde noite, que está com uma vida até aquele momento entregue à vontade do inimigo. E a criança olhou para ela e falou bem assim: ô Sandrona, se você soubesse o quanto Deus te ama. Apenas essa palavra seguiu aquela mulher por toda a tua vida. Hoje ela já tem seus 60 e poucos anos e ela diz que ela não esquece dessa frase que ela ouviu de uma criança. Ô Sandrona, se você soubesse o quanto Deus te ama. Ela nunca tinha ouvido falar isso, que alguém a amava. E ela ouviu uma criança dizer que Deus a amava. Isso ficou como fervendo na cabeça dela, ela querendo entender que Deus era esse, que amor era esse. Um belo dia, aquela criança foi mais ousada e chamou ela para ir na igreja dela. Ela falou bem assim para a criança: ó, eu vou na tua igreja quando você for na minha. Aí ela falou bem assim: e onde é a tua igreja? Ela falou: no terreiro de Candomblé. E aí, a criança foi perguntar ao seu diretor espiritual e contou isso para seu diretor espiritual. Seu diretor espiritual ungiu ela e disse a ela que ela poderia ir, que quando ela chamasse de novo que ela fosse. E aí ela falou: eu estou pronta, o meu diretor me autorizou a ir na sua igreja. E aí ela foi. Quando ela chegou lá, ela explicando lá, né? Era aquele tipo de terreiro que desce tudo quanto é tipo de espírito, né? E tinha uma mulher tinha se manifestado ali com o espírito da linha preta, como eles costumam dizer. E quando ele se manifestou, ele disse que ele não poderia ficar naquele lugar, porque naquele lugar tinha uma luz tão forte, tão forte, tão forte, que ele não suportaria ficar na presença. E aquela luz estava naquela criança. Pediram para tirar a criança do lugar, pois ela não suportava. O espírito que tinha se manifestado naquela mulher não suportava estar no mesmo lugar que aquela criança. Então eu quero dizer a você que quando nós estamos cheios, depois que nós somos libertos, nós nos abrimos à graça de Deus, o inimigo não suporta ficar diante de nós. Vamos concluindo então. Deus falou a Moisés: eu sou Javé. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como El Shaddai, mas a eles não dei a conhecer o meu nome de Javé. Também firmei com eles uma aliança, prometendo dar-lhes a terra de Canaã, a terra onde peregrinavam como migrantes. Eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel, que os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Olha o que o Senhor diz. Quando Ele escuta os nossos gemidos, quando Ele percebe que nós estamos novamente escravizados pelo inimigo, quando Ele escuta as nossas dores, as nossas angústias, quando nós clamamos, Ele ouve e Ele se lembra da promessa, Ele se lembra da aliança que Ele fez a Abraão, a Isaque. Ele se lembra, porque nós somos herdeiros dessa aliança, nós somos herdeiros dessa promessa. E quando o Senhor se lembra disso, Ele vem e nos liberta. Eu sou Javé, tirarei vocês de sobre os trabalhos forçados do Egito, eu os libertarei da servidão, eu os resgatarei com o braço estendido e em grandes atos de justiça. Eu os tornarei para mim como meu povo e serei um Deus para vocês. Assim ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês, aquele que os faz sair de sobre os trabalhos forçados do Egito. Depois eu os farei entrar na terra que com a mão erguida dei a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como possessão. Eu sou Javé. Palavra do Senhor.
o Senhor está dizendo a mim e a você nessa noite, que quando Ele te trouxe aqui nesse grupo de oração, que quando Ele te colocou dentro de um grupo de oração, foi para cumprir a promessa de libertação. A mesma promessa a qual Ele fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Essa promessa se estende a nós. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você chegou no primeiro dia que você foi em um grupo de oração. Mas se você olhar toda a sua trajetória até aqui, muito o Senhor te libertou. Da timidez, de enfermidades, da cegueira espiritual, da arrogância, do orgulho. Quantas e quantas coisas, da depressão. Quanto o Senhor tem nos libertado. Quantas e quantas vezes é no louvor que o Senhor liberta, é quando nós clamamos a ação do Espírito Santo que o Senhor liberta. E eu quero dizer a vocês que muito mais o Senhor tem para nós. Por isso Ele nos reúne todas as segundas-feiras para nos libertar. Porque grupo de oração é lugar de libertação. E se você veio neste lugar aprisionado a algo, a alguém, a coisas que não te fazem mal, que não te fazem bem, que só te fazem mal, o Senhor te trouxe aqui no desejo de te libertar. Eu te convido a tomar posse dessa graça, como alguém que já foi libertado, e proclamar: hoje livre sou. Coloque a mão aí sobre o teu coração. Pense naquilo que ainda te aprisiona. Pense naquilo que o Senhor tem incomodado o teu coração, dizendo: filha, filho, você precisa abandonar, você precisa deixar isso, eu quero, eu anseio te libertar. E como quem toma posse da graça, como quem toma posse da libertação, eu te convido a proclamar: hoje livre sou. Nós vamos fazer isso, eu vou contar de 1 até 3, e no 3 nós vamos gritar bem alto: hoje livre sou, tomando posse da libertação do Senhor. Amém? 1, 2, 3. Hoje livre